Nesse vídeo eu vou falar um pouco quanto aos modelos de efeito, que a gente tem dois principais, o fixo e o aleatório, para fazer uma meta-análise. No modelo de efeito fixo, ele assume como princípio que todos os estudos avaliam um efeito real comum, ou seja, que os estudos são mais similares entre si. Ele pressupõe que a diferença vista entre os estudos vem de um erro aleatório amostral e, se os estudos fossem infinitamente grandes, o efeito em cada um deles seria igual. O peso que o estudo ganha tenta minimizar o erro amostral, ou seja, um estudo maior vai ter um peso maior. Já o modelo de efeito aleatório, ele assume que os efeitos entre os estudos variam e que os estudos eles são bastante diferentes entre si. Assume que os efeitos vistos nesses estudos foram amostrados de uma distribuição normal de efeitos verdadeiros e o peso dos estudos menores aumenta quando em comparação com o modelo de efeito fixo. Então, conhecendo esses dois modelos de efeito, então qual que a gente vai escolher, o fixo ou o aleatório? O fixo ele parte de um pressuposto provavelmente errado, que o efeito real é único em diferentes populações. O aleatório ele também parte de um pressuposto questionável, que teria uma distribuição normal dos efeitos reais. O que é ideal aqui? Realizar os dois e avaliar o resultado, ver se influencia ou não. Também, o que é importante vocês entenderem? Que o tipo de escolha do modelo selecionado é conceitual e não estatístico. O efeito fixo, ele testa a hipótese nula de que o tamanho do efeito para a população investigada no modelo é zero. Já o efeito aleatório, ele testa a hipótese nula de que a média dos tamanhos dos efeitos para o universo dos estudos comparáveis é zero. Por isso que é importante definir a priori também qual o modelo de efeito que vocês vão utilizar na análise. Por que é importante saber disso? Porque se deve decidir qual hipótese nula que se deseja testar, escolher o modelo correspondente, ciente das limitações impostas por cada um dos modelos. Não se deve escolher o método baseado simplesmente na estatística de heterogeneidade, que alguns dizem que quando tem uma heterogeneidade alta, o mais indicado seria o modelo de efeito aleatório, e quando a heterogeneidade não é significativa, o mais adequado seria a escolha do modelo de efeito fixo. A escolha do modelo é conceitual, não deveria ser baseado simplesmente na heterogeneidade. Para o modelo de efeito fixo, a gente tem três métodos estatísticos principais para dados dicotômicos, que é o inverso da variância, o Mentel-Haenszel e o método de Peto para odds ratio. O que é cada um deles? O inverso da variância é o mais comumente utilizado, em que o peso de cada estudo é o inverso da variância do estudo. Estudos com pequeno tamanho amostral possuem um peso bem menor do que estudos com tamanho amostrais maiores. Já o Mentel-Haenszel, ele possui melhores propriedades estatísticas no caso de poucos eventos presentes. Ele é empregado em casos em que os dados são esparsos, com poucos eventos, ou os tamanhos amostrais são pequenos. Já o método de Peto para odds ratio é o menos comumente utilizado. Ele é adequado para feitos de intervenção pequenos, eventos raros e grupos experimental e controle com tamanhos semelhantes. Como nem todas as suposições acontecem em conjunto na maioria dos estudos, esse método estatístico ele acaba sendo pouco utilizado. Para dados contínuos já é mais fácil, mais comumente utilizado é o inverso da variância, que ele é empregado tanto para analisar a diferença de médias quanto a diferença de médias padronizada. No software, nessa parte aqui, que depois vocês vão aprender, vocês vão escolher o método estatístico, o modelo de análise e a medida de efeito. Vocês podem, inclusive, fazer alterações e ver se elas influenciam no resultado da meta-análise de vocês. E sempre que tiverem dúvidas de quais escolherem no software, revejam esse vídeo aqui, que tem um resumão dos principais métodos estatísticos, modelo e medidas de efeito utilizados. O que deve ser levado em consideração, então, para a meta-análise? A avaliação da qualidade desses estudos, variação biológica, contextual e cultural, o balanço também entre os riscos e benefícios, não só os resultados da meta-análise devem ser levados em consideração aqui, os custos e a heterogeneidade dos estudos. Se os estudos foram muito diferentes, às vezes eles nem devem ser levados para uma meta-análise. Na meta-análise também, se eles deram um alto risco de viés, eles também não deveriam ter sido inseridos na meta-análise.